Olá, olá, olá! Estamos começando mais uma semana e um trimestre que eu tenho certeza que será incrível. Eu já tenho aqui na minha mão a lição da Escola Sabatina, Mensagens, a verdade presente para os nossos dias. Você já tem o seu guia de estudo, a sua lição nas suas mãos? Então, alguns me perguntam assim, pastor, eu quero uma lição igual a sua, com aspiralzinho e tal. E aí, então, eu conto a história, né? Que logo que eu comecei a gravar esses vídeos, uma pessoa me encontrou e falou assim, pastor, me dá uma certa agonia, que você fica segurando a lição, fica meio torta e tal. E aí eu recebi aquela crítica e fiquei pensando assim, como é que eu vou resolver? Aí a solução foi, quando eu recebo a lição, eu levo em um lugar onde eles cortam a lateralzinha assim, ó, e já coloco a espiral. Aí fica mais fácil para poder falar com vocês. Uma curiosidade aí, só para deixar claro, né, para aqueles que não sabem que, na verdade, eu que mando fazer essa liçãozinha aqui, beleza? Bom, o que nós vamos falar, o que nós vamos ter de interessante esse trimestre? Gente, só para vocês terem uma noção, a não ser uma lição, que acho que é a 8, todas as outras lições, o texto base ou é Apocalipse ou é Daniel. Então, só por isso você já sabe que a gente vai falar a respeito de alguns conteúdos proféticos, nós vamos entender algumas partes da Bíblia que são as partes assim talvez menos pregadas, às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é, a gente vai abordar esse assunto. Agora, por que a gente vai falar sobre isso daí? Bom, em Daniel e Apocalipse, algumas coisas interessantes acontecem. Uma delas é a história, é o DNA, é o nascimento de um movimento que hoje nós temos o nome de Movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja ela não nasceu por acaso, ela não nasceu assim do sonho de um pastor de fazer uma igreja. Historicamente, biblicamente, existe uma explicação pela qual esse movimento surgiu. E nós vamos estudar, inclusive, sobre isso. E aí tem um detalhezinho. Quando você entende que existe uma razão profética da igreja e você entende qual a mensagem que essa igreja deve pregar para as outras pessoas, assim, o significado de ser um adventista para você e para mim muda completamente. Porque, vamos analisar, a gente tem 1000 igrejas que a gente pode fazer parte. E por que eu faço parte da igreja adventista? De repente tem aquela igreja da esquina ali que é mais perto da minha casa, de repente tem aquela igreja atrás lá da minha casa que é muito mais animada, muito mais cheia do que a igreja adventista. Por que eu sou um adventista? E é mais ou menos isso que a gente vai estudar ao longo desse trimestre. Por hoje, olha aqui, ó, Jesus vence, Satanás perde. Em Apocalipse capítulo 14, nós temos a descrição de uma mulher grávida que está correndo para esconder o seu filho, e do outro lado um dragão. Quem que é mais forte, o dragão ou uma criança recém-nascida? Com certeza o dragão. No primeiro momento, na primeira cena desse filme, a impressão que se dá é que o dragão vai vencer. Mas o fato é que a história já foi contada até o final. E aquela criança, ela venceu o dragão. Ou seja, por mais forte que aparentemente Satanás seja, Jesus já é vitorioso. E se ele foi vitorioso, ele quer estender essa vitória dele para você. Vai ser incrível